Graça e paz, irmãos. Vamos orar nesse momento para começar o culto. Nada melhor do que estar na casa de Deus. Melhor do que isso é estar na presença dEle e reconhecer aquilo que Ele significa para a vida da gente. A Bíblia diz que o Senhor está sempre atento às nossas orações. Hoje não é um culto de doutrina apenas, hoje é um culto também de oração. E o nosso coração precisa estar voltado para o Senhor. Ele não só ouve as nossas orações, mas Ele as responde, uma a uma. Amém? Então vamos orar ao Senhor e pedir que Ele nessa noite venha ao socorro da vida da gente, que Ele ouça os nossos pedidos, que Ele atenda às nossas súplicas, Ele interfira em nossas vidas e a sua boa, agradável e perfeita vontade se realize em nós para o louvor e glória do seu nome. Meu Deus e meu Pai, nós louvamos o teu nome pelo privilégio que nós temos nessa noite de nos colocar diante da tua presença. Tua palavra diz que na presença do Senhor há abundância de alegrias. Nós louvamos e exaltamos o teu nome, porque nessa noite estamos diante do Senhor e estamos aqui, meu Pai, para abrir o nosso coração na tua presença, para derramar a nossa alma, porque estamos certos de que o Senhor é fiel cumpridor de todas as tuas promessas. O Senhor vai ouvir a nossa oração e vai respondê-las, Pai, para o louvor da tua glória. Nós queremos também exaltar o teu nome, porque estamos aqui nessa noite para te adorar e também para refletir na tua palavra. Pedimos a tua bênção e o teu cuidado sobre cada um de nós. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, antes de começar o culto, seria interessante que os irmãos vissem todas essas questões. A gente está orando e a atenção da gente está sendo desviada. Não seria interessante, a oração é para todos nós. Vamos convidar o grupo de louvor e vamos cantar ao Senhor nesse momento. Graças e paz, irmãos. Vamos nos colocar de pé e estaremos louvando ao Senhor com porque Ele vive. Podemos crer no amanhã. Ei, som.
Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu venci. Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória. Verei a glória do meu Jesus, que vive está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei. Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Vamos estar louvando agora com perdão e graça. Confesso-te, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus. Confesso-te, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde não rejeita, Senhor. Estenda-me tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Confesso-te, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde não rejeita, Senhor. Estenda-me tua graça
hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. Me lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Se pedirmos, tu virás, como a chuva derramarás. Se pedirmos, Jesus virás, como a chuva derramarás. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. Me lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. Me lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Pode sentar, irmãos. Só quero convidá-los a abrir a Bíblia no Salmo 34. Nós faremos a leitura responsiva desse Salmo 34, de 12 a 15. Salmo 34, do verso 12 ao verso de número 15. Lerei, portanto, os versos pares e os irmãos, em uníssono, farão a leitura dos versos ímpares. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Aparta-te do mal e faze o bem. Procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Amém? Nós gostaríamos de saber se um irmão tem algum pedido que gostaria de colocar nesse momento para que a gente possa orar ao Senhor. Pela nossa nação. Ok, o resgate de João Coutinho, ok. Há outro pedido? Amém. Bem, eu quero pedir a dois irmãos que estejam orando nesse momento, gostaria que esses dois irmãos viessem aqui à frente, não é? Para que a gente possa colocar esses assuntos diante do Senhor. Vamos pedir à irmã Lourdes que esteja orando pela nossa nação, para que Deus possa trabalhar no nosso povo e mudar todo o estado de coisas que tem envolvido a nossa nação, nosso país. Irmã Lourdes estará orando por esse assunto e vamos pedir à irmã Carol que esteja orando e dessa feita agradecendo a Deus pela recuperação de irmã Beirinha, agradecendo também pelo resgate de João Coutinho, não é? Graças a Deus, ele ouviu as orações e tudo deu certo. E me parece que houve um outro pedido. Não? Já mencionei. Pronto, então são esses os assuntos. Irmã Carol estará orando pela irmã Meirinha e pelo resgate de João Coutinho. Louvado e exaltado
e glorificado, meu Pai, é o teu nome, Senhor. Ó Deus. Senhor, neste momento nós prostramos diante do Senhor. Pedimos ao Senhor misericórdia, ao Senhor. Que o Senhor venha nos perdoar as nossas falhas, nossos pecados. Ó Deus. Deus, tem misericórdia de nós, Senhor. Pai amado, Pai querido, te somos gratos, Senhor, por estar na tua casa, Senhor. verdade. Ter a liberdade, meu Senhor, de poder buscar a tua face, Senhor. Ó Deus. Ah, meu Deus amado, meu Deus querido, quantos aí afora não estão tendo essa liberdade, Senhor? E nós te louvamos, te glorificamos, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor. Meu Pai, neste momento, em nome do Senhor Jesus, em nome daquele que veio para desfazer todas as obras das trevas, Senhor. Pai, a tua palavra nos ensina que lâmpada para nossos pés é a tua palavra e luz para os nossos caminhos, Senhor. Pai amado, Pai querido, aí afora há um grupo de pessoas, Senhor Deus, como estamos fazendo neste momento, em nome de Jesus, que estamos clamando ao Senhor por bondade e misericórdia pela nossa nação, Senhor. Pai, tem misericórdia da nossa nação, Pai. Ó Deus. Pai, por favor, Jesus, ouve o nosso clamor nesta noite, Pai. Que os teus ouvidos estejam atentos à voz do teu povo, Pai. A tua palavra nos diz, bendita é a nação cujo Deus é o Senhor, meu Pai. Meu Senhor. Pai amado, Pai querido, neste momento, Senhor, nós dobramos diante do Senhor, que criou os céus e a terra, que tem poder sobre a vida, que tem poder de abrir e fechar, que tem poder de abater e levantar, Senhor. Louvado e exaltado é o teu poder, a tua força, Pai. Pai, em nome de Jesus, neste momento, Senhor, envia os teus anjos, Pai, a serviço da nossa nação, Senhor. Controla o espaço da nossa nação, Senhor. E vai repreendendo, Senhor da glória, Senhor dos exércitos, toda a horte do maligno. Venha cair por terra em nome de Jesus. Que todos os projetos que não são do Senhor, nesta noite, Pai, venha ser anulado pelo teu poder, Senhor. Pai, que o povo brasileiro, Senhor, venha ser um povo, meu Pai, que se dobre diante do Senhor, que busque a face do Senhor enquanto se pode achar e invoque o quanto está perto, Pai. A tua palavra nos ensina que devemos nos buscar o Senhor, porque só o Senhor é a esperança para Israel. Só o Senhor é quem pode nos livrar. Só o Senhor é quem pode ir avante de cada um de nós, meu Pai, e erguer os muros que se encontram devastados, Senhor. Tenha misericórdia, Pai. Implanta em cada coração nesta noite, Pai. Oh, Deus de poder, Deus de glória, meu Pai. Daqueles que estão clamando pela nossa nação, Senhor. Oh, Deus, um desejo ardente no coração de buscar a tua face. De fazer o que é reto diante dos teus olhos, Pai. Porque o Senhor está pronto de braços abertos para receber cada um do clamor que fizer, daqueles que se levantam, daqueles que clamam. O Senhor não é um Pai que vira as costas para nós. Está escrito na tua palavra que o Senhor estará conosco todos os dias até a consumação do século. O Senhor não é igual àqueles, meu Pai, que vira as costas, que faz a cara feia. O Senhor corrige quando tem que corrigir, mas o Senhor é amor. O Senhor o tempo todo está nos ajudando. Oh, meu Pai, louvado e exaltado e glorificado é o teu santo nome, Pai. Nós te damos graça, nós te damos glória, nós te damos honra, porque só o Senhor deve adorar. Só o Senhor deve cultuar, só o Senhor deve louvar e só o Senhor deve exaltar, meu Pai. E nesta noite, Pai, por bondade e misericórdia do nome de Jesus, do nome que é sobre todo nome, Senhor, recebe, meu Pai, o nosso louvor, a nossa adoração a Ti, Pai, e nos guarda, Pai Santo, de todo o mal, em nome de Jesus. Amém. Amém. Isso. Amém, Senhor. Nós te louvamos, Pai, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre, Pai. Glória a Deus. A nossa por alma isso, espera em Pai. Ti, Senhor. É E aqueles que verdade, esperam em Ti Deus. nunca serão confundidos, É Pai. verdade, Tu meu és fiel, Senhor. Tu és maravilhoso, Oh, Deus. Tu Deus. és
Um Pai, ó Deus, que está sempre do nosso lado, Sim, meu Senhor. cuidando de nós, nos livrando, meu Senhor. E nós queremos te louvar, Senhor, porque não merecemos, Pai. Oh, Deus. Mas a tua graça sobre nossas vidas é imensurável, verdade, Pai. meu Pai, em nome de Jesus, em continuação, ó Deus, eu quero te agradecer, Pai. Porque em todo o tempo nós temos visto o teu cuidado na vida da irmã Merinha, Senhor. Oh, Deus. Muito obrigado, Graças porque até aqui o Senhor tem sustentado a tua serva, Louvado Pai. seja o Muito teu obrigado nome, pelo meu procedimento que ela fez, Senhor. Hoje ela está aqui agradecendo ao Senhor, porque o Senhor, nos mínimos detalhes, cuidou dela, Pai. Amém, Muito meu obrigado, Deus, por ela poder estar aqui conosco nesta noite, adorando o Senhor, exaltando o teu nome, Sim, Senhor. E que ela possa, Deus, todos os dias da vida dela, glorificar o Senhor e viver para a tua glória, Senhor. Nós te louvamos, Senhor, pelo teu cuidado para com tua Em nome serva. de Jesus. E nós queremos ainda te agradecer, ó Deus, pela vida do João Coutinho, Pai. Deus, nós podemos contemplar, Senhor, Agradecemos. e ver, ó Deus, o quanto que o Senhor cuidou deste homem, Pai. O quanto que o Senhor livrou ele, Senhor. E que ele possa reconhecer, Pai, que o Senhor o ama e que o Senhor tem uma grande obra para realizar na vida dele, Pai. Nós te louvamos, Senhor, porque hoje ele está em casa com a família dele, Senhor. Sim, meu Isso é uma dádiva do Senhor. Nós queremos te agradecer. Muito obrigada, Senhor. Sim, meu Deus. Nós queremos também te agradecer, ó Deus, por cada irmão aqui presente. Sim, meu Deus. Que o Senhor continue abençoando cada um de forma de especial, Pai. Em nome de Muito obrigado pela vida do nosso pastor, pela família dele. Que as bênçãos do Senhor sejam abundantes na vida deles, meu Pai. Nós te louvamos por tudo, em nome de Jesus. Amém. 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 Bem, irmãos, nós temos aqui algumas informações para colocar para os irmãos. Próximo domingo pela manhã, logo após a Escola Bíblica Dominical, no próximo domingo nós teremos à noite a realização da Ceia do Senhor. Pela manhã teremos reunião com o Conselho de Obreiros, né? Isso que seria domingo passado, mas não foi possível. Mas após a Escola Bíblica Dominical teremos reunião do Conselho. A gente tem tido conhecimento de que alguns irmãos estarão viajando, a gente fica na expectativa, se tivermos número suficiente, teremos a nossa reunião. Se não, a gente pode transferir para o próximo domingo. Mas, desde já, próximo domingo pela manhã, reunião de conselho, após a IBD e à noite a celebração da Ceia do Senhor. Amanhã à noite também teremos a nossa classe Nova Vida. Estará funcionando, nós temos 2 grupos agora. Funciona um grupo domingo pela manhã e o outro na sexta-feira à noite, às 19 horas. Então, aqueles irmãos que já assumiram esse compromisso lá na classe de estarem com a gente, toda sexta, às 19 horas, a gente vai estar esperando pelos irmãos. Ontem nós estivemos lá na missão em Piraúna, todas as quartas-feiras temos essas visitas, fomos lá com um grupo de irmãos, graças a Deus, uma festa bonita. Encerramento da quinzena dos jovens daquela missão, um trabalho bem animado, bem bonito, graças a Deus por isso. Vamos estar orando pelas nossas missões, para que Deus continue abençoando, cuidando e usando a vida de cada um daqueles irmãos. Amém? Não sei se a gente tem algum visitante hoje à noite. Ok, seja muito bem-vinda. Em nome de Jesus, seja bem-vinda. Bem, vamos convidar o grupo de louvor, vamos estar cantando mais uma vez. Logo depois estaremos lendo a palavra e refletindo um pouco com os irmãos. Vamos nos colocar de pé, irmãos. Estaremos cantando, louvando a Deus, com Deus de maravilhas.
nosso Deus é o Deus do impossível. Fala com as estrelas, ordena o vento e o mar. Igual ao nosso Deus não há. Não há Deus maior que o nosso Deus. Do cativo faz um livre vencedor. A alma do ferido só Ele pode restaurar. Igual ao nosso Deus não há. É o Deus de maravilhas, operando quem impedirá. É o Deus de maravilhas, que o morto faz ressuscitar. É o Deus de maravilhas, que faz estéril dar à luz. Maravilhas faz o nome de Jesus. Não há Deus maior que o nosso Deus. Do cativo faz um livre vencedor. A alma do ferido só Ele pode restaurar. Igual ao nosso Deus não há. É Deus de maravilhas, operando quem impedirá. É Deus de maravilhas, que o morto faz ressuscitar. É o Deus de maravilhas, que faz o estéril dar à luz. Maravilhas faz o nome de Jesus. É o Deus de maravilhas, operando quem impedirá. É o Deus de maravilhas, que o morto faz ressuscitar. É o Deus de maravilhas, que faz o estéril dar à luz. Maravilhas faz o nome de Jesus. Maravilhas faz o nome de Jesus. Maravilhas faz o nome de Jesus. Nossos jovens e adolescentes trabalharam muito esse período de quinzena, né? Acho que passou a quinzena, eles entraram numa espécie de ressaca. Estão renovando as forças, as energias. Hoje temos um número muito reduzido das duas organizações, mas que fique com a gente sempre os temas que não podem ser quinzenais, tem que fazer parte da vida da gente, em seus passos. Que faria Jesus? Foi o tema dos adolescentes. A gente precisa se fazer essa pergunta todos os dias. Que Jesus faria? Que tipo de crente ele seria? Que tipo de membro de igreja ele seria? Por outro lado, a gente teve também um outro tema. Jesus é o nosso fundamento. A gente deve se perguntar sempre, ele está sendo? Verdadeiramente? Ele é o nosso fundamento? Ele determina realmente a vida da gente, ele é a base da nossa fé, das nossas ações, de tudo que somos, pensamos, sentimos, falamos, fazemos. Que a gente seja sempre se perguntando, como jovem, adolescente, adulto, o tempo todo. Isso faz muita diferença na vida da gente. Quero convidar os irmãos a abrir a Bíblia em 2 Reis, no capítulo 6, a partir do verso 8.
A pretensão da gente hoje à noite era falar sobre um assunto completamente diferente. Fiquei fascinado com Filipenses capítulo 3. Obrigado, homem de Deus. Testemunho que Paulo estava dando a respeito de si mesmo. E ele encerra a sua palavra ali naquele texto dizendo que ele perdeu tudo isso por causa de Jesus. Nada dessas coisas que eram tão importantes para Paulo fazia a menor diferença para ele depois da conversão. Para ele agora era Jesus, unicamente Jesus. E a pretensão da gente hoje à noite era compartilhar com os irmãos exatamente em cima desse assunto. O que você está disposto a perder por Jesus? Seria esse o tema da nossa reflexão hoje à noite. Mas a gente não conseguiu de maneira nenhuma. E por conta disso a gente está trazendo um outro assunto, segundo Reis, capítulo 6, o verso de número 8, até o verso de número 14. E a pretensão nessa noite é pararmos um pouco para pensar que tipo de crente nós somos. Nós temos nesse texto aqui 3 personagens. E esses 3 personagens, apesar de terem vivido em tempos tão remotos, mas os princípios, as atitudes desses 3 personagens estão dentro das nossas igrejas hoje. É importante que a gente pare, revise a vida da gente e se pergunte: quem sou eu nesse texto? Essa é a intenção. Vamos ler o texto? E o rei da Síria fazia guerra a Israel e consultou com seus servos, dizendo: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Por isso o rei de Israel enviou àquele lugar de que o homem de Deus lhe dissera e de que eu tinha avisado, e se guardou ali, não uma nem 2 vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria. Chamou seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos servos: não, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas no teu quarto de dormir. E ele disse: vai e vê onde ele está, para que envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais chegaram de noite e cercaram a cidade. Que Deus nos ajude a compreender essa palavra e aplicar as verdades que nela estão contidas na vida de cada um de nós. Amém? Meus irmãos, veja bem, esse texto inicia aqui dizendo que, verso 8, o verso 8 começa dizendo que o rei da Síria estava fazendo guerra a Israel. Israel sempre foi uma nação que soube o que é guerrear. Durante toda a vida daquele povo, ele conheceu poucos momentos em que algum tipo de problema com outras nações precisavam ser resolvidos. Havia, como há até hoje, um ódio acirrado contra Israel. E há um desejo pela tomada e, quem sabe, até mesmo destruição de Israel. O fato é que o rei da Síria, nesse texto, estava pretendendo não apenas guerrear, mas tomar Samaria. Não apenas tomar, provavelmente impor a Samaria algumas sanções.
Algumas vidas em guerra se perderiam. Outras ficariam mutiladas permanentemente, quer do ponto de vista físico, quer do ponto de vista emocional. Mas as mutilações sempre acompanham a qualquer situação de guerra. Não era diferente aqui. O texto diz que o rei de Samaria, o rei da Síria, estava disposto a dominar Samaria. E eu achei interessante nesse texto aqui, é que eu e você, hoje, como igreja do Senhor, estamos vivendo uma situação assim muito parecida com a desse texto aqui. Quando a gente olha para a nossa realidade hoje como país, como igreja, percebemos que estamos vivendo um estado de guerra. É óbvio que não estou me referindo a uma guerra armada, com fuzis, metralhadoras, não é? Bombas, etc. Não, mas há uma guerra ideológica, há uma guerra no âmbito político, ético, moral, na saúde. Há uma guerra presente dentro da própria igreja, uma luta constante para a erradicação do trabalho da igreja, para o fechamento de igrejas. Há uma guerra constante nesse sentido. A grande questão aqui, no entanto, não é que tipo de guerra eu e você estamos enfrentando hoje. A grande questão é como eu e você reagimos a esse estado de coisas. E é isso que o texto vai procurar apontar para a gente. Porque desde o dia que eu e você entregamos a nossa vida a Jesus, nós já entramos em guerra. O Espírito Santo nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, nos trouxe para o reino da luz do Senhor. E a partir daquele momento, nós declaramos guerra ao pecado, nós declaramos guerra a Satanás, nós declaramos guerra aos contravalores do mundo, e de igual forma, o mundo, o pecado e o diabo declararam guerra acirrada a gente. Mas como é que nós reagimos diante dessa atual situação de coisas? E aqui é quando entra esses três personagens no texto de 2 Reis, capítulo 6, a partir do verso 8. Cada um desses personagens, como eu já disse, vai estar apresentando algumas características que talvez eu e você nos identifiquemos. Talvez eu e você não tenhamos todas de um só personagem, mas talvez na vida da gente esteja presente uma outra característica de um ou mais personagens que a gente vai citar aqui. Se você olhar o verso de número 15, nos chama a atenção para o primeiro personagem. E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu servo lhe disse: ai, meu senhor, o que vamos fazer? O que faremos? Esse servo do homem de Deus que menciona no verso 15 é obviamente Geazi, servo de Eliseu. O que é que Geazi necessariamente tem a ver comigo e com você? É porque Geazi representa a realidade triste de pessoas que estão inseridos na igreja, mas seus olhos permanecem completamente longe de Deus. Olha para Geazi. Ele vivia ao lado de Eliseu, profeta do Senhor. Ele não somente observava as grandes ações de Deus, ele percebia a caminhada de fé de Eliseu. Ele sabia perfeitamente que o Deus em que ele acreditava, Geazi acreditava,
Era o Deus que podia mudar toda e qualquer situação. Mas percebe que diante do problema aqui, ele toma uma postura completamente oposta a essa fé, a essa realidade espiritual que ele defendia ao longo da sua vida. É por isso que a gente diz que esse homem do servo de Deus aqui representa a realidade triste de pessoas que estão na igreja do Senhor, mas cujos olhos permanecem longe de Deus. Pessoas assim, na verdade, dentro das igrejas, são pessoas que normalmente a gente consegue identificar pela dificuldade que elas têm em orar, em ler Bíblia, em se aprofundar na comunhão com o Senhor. Geazi participava da vida de Eliseu, do ministério profético de Eliseu. O grande problema de Geazi é que ele não permitia que a palavra de Deus pudesse fazer dele um servo de Deus melhor. Eu não diria que Geazi não era um servo de Deus, era. Mas ele não permitia que essa palavra pudesse gerar nele uma realidade espiritual mais ampla, mais profunda. É por isso que quando você vai olhar a história de Geazi, vai perceber que ele está sempre no raso, nas águas rasas da vida espiritual. Não há aprofundamento nenhum, não há crescimento espiritual algum. É só você olhar, por exemplo, para essa expressão do verso de número 15. Olha a palavra que ele diz: ai, meu Senhor, o que faremos? Aqui, na verdade, retrata 3 atitudes em Geazi que são atitudes que Deus não espera encontrar na minha vida, nem na sua vida. Quando eu e você fazemos o enfrentamento dos problemas, das crises, das dificuldades, dos levantes, que muitas vezes vêm a cada um de nós. Olha para o primeiro deles. Geazi apresenta aqui uma realidade de alguém que se tornou espiritualmente cego. Ele acorda pela manhã e quando olha, observa aqueles exércitos sírios. A única coisa que ele enxergou foi isso. Espiritualmente cego. Depois ele vai enxergar os movimentos de Deus em seu favor, mas naquele momento não. Espiritualmente cego. Geazi aqui representa a vida de gente dentro das nossas igrejas que vê apenas o visível, o concreto, aquilo que todo mundo vê. Não precisa nem ser crente para enxergar isso. Qualquer pessoa é capaz de enxergar o que Geazi enxergou. Um exército, um grande exército com cavalos e carros. Qual era o problema nisso? É que ele conseguia ver o que era visível, concreto, humanamente observável. Ele só não conseguia ver Deus nessa história toda. Por isso é que ele era espiritualmente cego. Boa parte de nós não sabe lidar necessariamente com as situações adversas da vida, porque muitas vezes falta a nós visão espiritual, visão de Deus, capacidade de enxergar os movimentos de Deus a nosso favor. Às vezes a gente só consegue identificar os problemas, as dificuldades, as sanções que são feitas contra a gente, mas a gente não consegue identificar a condução de Deus na vida da gente. E quando a gente age dessa maneira, não passamos de crente Geazi, crente espiritualmente cego. Ele não conseguia ver o Senhor, não conseguia ver o cuidado de Deus, não conseguiu identificar as providências de Deus, não conseguiu enxergar o exército de Deus. Tanto é que no verso 16,
É Eliseu que vai chamar a atenção dele dizendo: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Deus estava ali todo o tempo. Ele é que não conseguia enxergar. O cuidado de Deus estava permanentemente na vida dele. Ele é que não conseguia visualizar. Os exércitos do Senhor estavam sempre em prontidão para interferir no momento certo em favor do seu servo, mas ele não conseguia identificar isso. Não há muita gente em nossas igrejas assim? Passamos por problemas, por dificuldades, e a nossa maior dificuldade não é enxergar os problemas. A nossa maior dificuldade não é entender a dimensão e profundidade dos problemas, não. A nossa maior dificuldade é de enxergar o Senhor em meio aos problemas. Mesmo sabendo que a sua palavra diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra do mal. Mesmo sabendo que Jesus declarou: eis que estou convosco todos os dias da vossa vida até a consumação dos séculos. Mesmo sabendo da promessa que está lá em Isaías capítulo 43, não importa onde você estiver, na profundeza dos mares, no fogo, eu vou estar com você. Mesmo conhecendo todas as promessas, e sabendo que o nosso Deus é fidelíssimo, é cumpridor de todas as promessas na vida da gente, mas em meio aos nossos dissabores diários, a gente só enxerga o problema, a gente não enxerga o Senhor. Síndrome de Gease na vida da gente. Olha, a segunda característica que ele manifesta nessa mesma declaração: ai, meu Senhor, o que faremos? Primeiro é a sua cegueira espiritual, incapacidade de enxergar o Senhor na dificuldade. Segundo, Gease Gease representa aqui o tipo de crente que se desespera com qualquer coisa. Aí você vai dizer: mas pastor, ali não era qualquer coisa. Era um exército poderosíssimo. Mas falar do exército poderosíssimo da Síria é fácil. Porque não é fácil falar do poder do Deus que nós cremos. Deus não precisava nem de exército. Deus não precisava de exército para afugentar os exércitos sírios. Deus só precisa de uma palavra. Deus só precisa de um gesto, de um olhar. E às vezes Ele envia 1 ou 2 anjos para resolver o problema. A gente precisa aprender a crer, meus irmãos, a crer de verdade que o nosso Deus é poderosíssimo. Não é um Deus qualquer, não é entidade qualquer. A nossa fé é mais do que crendice. Nossa fé precisa ser real. E a palavra diz que o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Quando Gease diz assim: que faremos? Ai, meu Senhor, que faremos? Sinal de desespero. Há crentes assim em nossas igrejas hoje. Crentes que se desesperam com qualquer coisa. São infantis. Se desesperam diante da dor. Você que é pai, mãe, já viu esse tipo de coisa acontecer? O filho cai, aí fere na mão, ele vai, levanta, bate a mão assim, ó, limpa e tudo e levanta para correr. Mas você chamou: ei, filho, deixa eu dar uma olhada aqui, parece que sangrou. Ele olha para o sangue, estava sentindo nada. Só foi chamar a atenção para o sangue e pronto, ele começou a chorar. Há muito crente hoje assim em nossas igrejas, não conseguem resistir à dor. Se desesperam diante de qualquer dor, se desesperam diante de qualquer problema,
se desesperam quando falta dinheiro. Você vai dizer: pastor, isso é fácil. É claro que não é. Eu estou lhe falando de algo que eu já passei. Já contei minha história aqui, a história da minha família, não vou repetir. As dificuldades que nós passamos ao longo da vida. Mas eu olhava para minha mãe, que era meu referencial, e eu a via adorando ao Senhor. Eu a via glorificando ao Senhor. Quando tinha pão, mas não tinha manteiga, ela pegava o óleo do dia passado, o óleo que já tinha sido usado para fritar alguma coisa, e esquentava, passava o óleo, jogava açúcar por dentro, fechava e a gente comia e sentia, o estômago enchia. E sabe como é que ela reagia? Sempre com gratidão e agradecendo a Deus por aquilo. Tanta gente que não tem nem isso. Que a gente percebe, meus irmãos, que a síndrome de Gease tem estado presente em nossas igrejas e tem impulsionado a gente a viver uma realidade dessa natureza. Gente que se desespera, como eu já disse, diante da dor, do problema, da falta de dinheiro. Namoro que se desfez, né? Namoro de 6, o rapaz se desespera. Eu me lembro como hoje, estava noivo da Priscila, já preparando para casar, vou te denunciar agora, preparando já para casar, e ela disse para mim: olha, não dá mais. Ela morava em Recife e eu em Rui Barbosa. Já tinha saído do seminário, já estava na igreja. Aí eu fiz igual aquele desesperado: mãe, a vida para mim acabou. Encuquei. Eu conhecia a bênção, então abandonar a bênção era meio complicado. Passou-se alguns dias, eu não sei se foram meses, não tirei a aliança. Estava ali na fé. Um dia ela ligou para mim e perguntou: e aí? E a aliança você já jogou fora? Eu disse: não, ainda continua no dedo, então não tira não. Ah, que bom. Mas a gente não consegue resistir a coisas pequenas. O namoro que se desfez, parece que o mundo acaba. Oh, meu Deus, é a mulher da minha vida. O que é que eu vou fazer sem ele? Para com isso. Esse é crente Gease, é síndrome de Gease na vida da gente, que precisa ser expurgado. Precisamos crer que há um Deus que está cuidando de todas as coisas, que está direcionando a vida da gente, e que se Ele permite que alguma adversidade venha contra nós, há um propósito de Deus, e o propósito de Deus será sempre abençoar a gente. Abençoar, amadurecer a gente, tratar a gente, e a gente não permite que Deus nos trate. Exatamente, porque nos desesperamos com aquilo que está ao nosso redor. Ai, meu Senhor, foi a palavra dele. Essa frase também retrata um terceiro problema. Isso aqui tem a ver com aquela vida de crente que busca alternativa não em Deus. Gente que está inserido dentro da igreja, que canta, que prega, que ora, que assume cargo, que tem muito tempo de membro de igreja, mas quando a dificuldade vem, não é o Senhor que ele corre, é alguém. Olha para esse clamor de Gease, se não é isso. Ele se dirige a Eliseu e diz: ai, meu senhor aqui não é Deus, não. É o profeta Gease. Ai, meu senhor, o que faremos? Tem um exército aí. Ele vai perguntar a Gease, a Eliseu: quem é Eliseu para livrá-lo? Tudo que Eliseu fez foi debaixo do consentimento de Deus, da aprovação de Deus, do poder de Deus, sob a autoridade do nome daquele a quem ele representava. Mas ele canalizou sua atenção para o homem. Muitos de nós quebramos a cara, as pernas, os braços,
exatamente porque no momento da nossa adversidade, nós cremos mais no socorro do outro do que no Deus da nossa vida. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro, disse o salmista. O meu socorro venha do Senhor, que fez os céus e a terra. É o meu Senhor, é o Criador dos céus e da terra, que tem o poder para continuar conduzindo a minha vida e me concedendo vitórias em todas as minhas adversidades. Aquele homem buscou alternativa apenas no homem. A impressão que a gente tem é que aquele crente havia se tornado um homem natural, temporariamente, deixou de crer em Deus para depender unicamente do ser humano. Mas há um outro personagem aqui nessa história. E esse outro personagem é o rei de Samaria. Talvez você tenha algumas coisas na vida, talvez você tenha algumas coisas que nós acabamos de mencionar aqui na vida de Geazi, da vida de Geazi. E a gente gostaria que você pedisse a Deus para anular isso da sua vida. Mas há um rei aqui em Samaria, verso de número 21. Quando o rei de Israel viu que Deus já havia desbaratado todos aqueles exércitos inimigos e já havia anulado toda a possibilidade de problemas, né? Porque a ação de Deus é sempre superior a tudo e a todos. O rei viu alguns homens que chegaram lá cegos dentro da cidade de Samaria. E quando o rei viu aqueles homens abrindo os olhos e agora enxergando dentro da cidade, o rei olha e diz: feri-los-ei, meu pai. Olha que coisa. Vê se a gente não tem gente na igreja assim. Gente que tem gosto de sangue na boca. Gente que não tem a menor misericórdia. É esse homem aqui, esse rei de Samaria. Ele representa aqueles que estão na igreja, mas cujo coração ainda preserva sentimentos da velha natureza. Olhou para aqueles homens de Samaria, e quando olhou para aqueles homens de Samaria, ele nem pensou necessariamente em prendê-los. Aquele rei manifestou 3 sentimentos que precisam estar fora do coração da gente. O primeiro é o ressentimento. Ele havia sido opresso pelos soldados sírios. Uma nação poderosíssima daquela cercando Samaria era problema. Toda Samaria estava amedrontada diante daquela realidade. Havia apreensão, havia ansiedade, havia medo do presente, pavor do futuro. Havia medo de morte ali dentro de Samaria. Quando a nação entra para conquistar outro, como eu já disse, muita gente é morta, outra é mutilada. Outros são abusados, escravizados. Há uma onda de desgraça pairando sobre a cidade ou a nação dominada. Samaria passou por aquilo, o rei passou por aquilo, e agora ele manifesta todo o seu ressentimento. Posso ferir, meu pai? Isso representa alguns irmãos nossos na comunidade de fé. São pessoas ressentidas, gente que rememora, aqui ó, as palavras que ouviu de alguém. Rememora diariamente, fica tentando lembrar daquilo. Ó. Traz à memória diariamente as atitudes e as situações que foram vividas muitas vezes há anos, mas como se fosse hoje. Não consegue esquecer o mal que alguém fez, a palavra que alguém lhe deu, a traição de alguém.
apesar de ser crente, muitas vezes a gente preserva esse lixo dentro da gente. Não esquece de maneira alguma. Não perdoa de maneira nenhuma. Havia outro sentimento dentro dele, sentimento do orgulho. Esse aqui é aquela pessoa que não admite ceder, não admite entender o outro, não estende a mão para o outro, não quer reconciliação de maneira nenhuma. É orgulhoso demais para passar por uma experiência dessa. Mas o outro sentimento presente aqui nessa expressão, feri-los-ei, meu pai, é a expressão de vingança. O que ele, na verdade, estava dizendo é o seguinte, é o que muita gente diz hoje, olha, se você fez comigo isso, você vai ter que pagar um dia. E quando ele olha para Eliseu e vê aqueles homens, ele diz, feri-los-ei, meu pai, feri-los-ei aqui, não é? Eu posso furar ele? Eu posso dar um beliscão nele? Eu posso esbofetear? Feri-los-ei é, homem de Deus, deixa eu matar ele, deixa eu acabar com ele, deixa eu mostrar para ele que ele não pode fazer isso com o povo de Samaria. Me dá uma chance. Diz apenas assim, e eu mato ele. É esse o sentimento. Quantas vezes, meus irmãos, eu e você não desejamos esse tipo de coisa para ninguém, mas quantas e quantas não são as vezes que o coração da gente se enche de ressentimento, de orgulho e sentimentos de vingança. Quantas pessoas você não já assassinou ao longo da sua vida? Estou falando de gente que você matou fisicamente, não. Estou falando de gente que você matou aqui dentro. Ó. Gente que você disse, a partir de hoje não falo mais, morreu para mim. Acabou. Não dirijo mais a palavra para essa pessoa. Se passa por você, você vira a cara para o lado. Seu coração ainda continua odiando essa pessoa. E não são dias, são meses, são anos. Essa é a síndrome do rei da Síria dentro da comunidade evangélica. Não é à toa que Paulo e todos os apóstolos, escritores sagrados, estão advertindo a gente para dizer não a todo ressentimento, a todo sentimento ruim e nocivo, porque esses sentimentos destroem a vida da gente e nos impossibilita ser tomado e usado por Deus para o louvor da glória dele. Mas o terceiro personagem é Eliseu. E Eliseu aqui representa aquele crente cuja realidade espiritual se caracteriza pela santidade, pela maturidade cristã. Se você olhar perfeitamente o verso de número 9, você vai ver que apesar de toda essa crise que está acontecendo, essas ameaças de guerra, que estava pairando sobre Samaria, apesar disso, se você olhar no verso de número 9, diz, mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo, guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios descem por ali. Apesar das apreensões, está lá o homem de Deus, não pensando em si mesmo. O objetivo do rei da Síria era pegar Eliseu. Mas ele não estava nem aí para ele. Ele estava pensando no outro. Ele chama a nossa atenção para no momento das crises, dificuldades, problemas da vida da gente, esquece teu problema, pensa no outro. Já falei aqui sobre Jesus, quando decapitaram João Batista, primo carnal de Jesus. Quando decapitaram João Batista e Jesus tomou conhecimento, a Bíblia diz que Jesus simplesmente cruzou o outro lado do rio e começou a curar gente, a pregar o Evangelho, a libertar pessoas, a abençoar pessoas. É o que Eliseu está fazendo. Sob ameaça de guerra e destruição, ele está simplesmente pensando no outro, não em si mesmo. Demonstra ser um crente, sem a menor dúvida, diferenciado. Olha o verso de número 12. E disse um dos servos, quando o rei pergunta para ele, vem cá, é algum de nós que está contando para o povo lá de Samaria que vai acontecer alguma coisa? Que a gente está armando para pegar o rei ou invadir suas terras?
Não, não, rei. Não é nenhum de nós, mas é o profeta Eliseu. Ele faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas no teu quarto de dormir. Ele só não consegue dizer as coisas certas porque esse homem aqui é homem natural. Mas se fosse um crente em Jesus Cristo, ele diria assim, ó, se fosse um servo de Deus, ele diria assim, não, não, rei, é o Deus de Israel. Há um homem lá comprometido com o Deus de Israel chamado Eliseu. E esse Deus de Israel, para quem não há nada obscuro, nada oculto, nada escondido, esse Deus de Israel revela a Eliseu tudo aquilo que você pensa no seu próprio quarto. Em outras palavras, é um testemunho vivo de que Deus é o Deus que conhece todas as coisas, os pensamentos da gente, as palavras da gente, os sentimentos da gente, as intenções e motivações do coração da gente estão completamente descortinadas diante do Senhor. Não podemos esconder nada do nosso Deus. E Eliseu é aquele servo que está exatamente retratando essa realidade aqui. Por outro lado, ele demonstra ser um homem que cria piamente na providência de Deus. Olha, o grande Jeová Jireh, sendo manifestado aqui no verso 16, Eliseu diz, não temas, Geazi, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Era a maneira que Eliseu tinha para dizer, Geazi, acalma seu coração, nosso Deus é o Deus da providência. O El Shaddai, o Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, é também o grande Jeová Jireh, o Deus da providência, que no momento da dificuldade do problema, Ele se intervém, Ele se infiltra para livrar o seu povo de todas as dificuldades. Esse é Eliseu, crendo e confiando plenamente no Senhor. É um homem cujo coração era extremamente misericordioso. Se você olhar o verso 21 a 23, quando o rei propõe matar aqueles representantes da Síria, ele diz, não faz isso não. Dá comida para essas pessoas e manda de volta para o rei de Samaria. Sabe o que acontece no final disso tudo? Quando o homem de Deus comprometido com o Senhor, com a sua palavra, com as verdades do Senhor, quando o homem cujo coração está ligado ao coração de Deus, quando um homem que não é possuído por sentimentos e intenções mesquinhas, quando um homem que visa apenas o projeto de Deus para a sua vida e a vida das pessoas, quando ele age, sabe o que é que acontece? É só você olhar o verso 23, ele se torna um canal de bênção, não apenas na vida do seu povo, mas na vida de todas as pessoas. O texto diz assim no final desse verso, e não entraram mais tropas dos sírios na terra de Israel. Vê que no verso 8 começa com guerra declarada, mas no verso 3 termina com paz. Quando há interferência do homem de Deus, que se coloca como canal de Deus para abençoar a vida de um povo, então Deus gera paz em Samaria. E não entraram mais tropas de sírios na terra de Israel. Eu quero finalizar apenas perguntando o seguinte: com quem você se identifica hoje à noite, irmão? Com quem você se identifica hoje à noite, irmã? Você é como Geazi, que embora esteja inserido na igreja do Senhor, e adore ao Senhor, e leia a Bíblia, e evangeliza, e faz parte dos cultos, mas é espiritualmente cego, não consegue ver os movimentos de Deus em seu favor, se desespera por qualquer coisa, e no momento da dificuldade você corre para alguém e não para o seu Deus. Você é assim? Então você tem a síndrome de Geazi. Você é como o rei de Israel,
que abriga no coração ressentimentos, amargura. Por isso é uma alma azeda. Não consegue amar de verdade, é azeda. Não consegue dar espaço para amor, misericórdia, graça, bondade. Não é capaz de poder se doar de verdade porque o coração é amargo, é ressentido, é orgulhoso, é vingativo. Então você vive a síndrome do rei. Ou será que você é como Eliseu? Que apesar de estar passando por tantos problemas, às vezes é problema na sua família, pode ser problema na sua saúde, é problema no seu trabalho, é problema na sociedade, é por causa dos problemas que o nosso país está vivendo, é por conta da pandemia que está acontecendo. Então, em função dessas coisas todas, você se sente apreensivo ou apreensiva. Mas apesar disso, você é como Eliseu, você quer ser útil. Você não gosta de ficar sentado no banco de igreja assistindo o culto. Você não nasceu para isso. Você vem para a casa de Deus é para adorar o Senhor, para servi-lo, mas quando você sai aqui, você quer abençoar alguém. Você quer ser instrumento de edificação, de graça, de restauração na vida de alguém, como Eliseu, que cuidava dos outros, esquecia-se de si mesmo, mas confiava plenamente no Jeová-Jireh, o Deus da provisão. Então, quando a dificuldade chega, você diz: meu Deus proverá. Quando o problema está se levantando contra você, meu Deus proverá. É assim. Que Deus nos ajude a parar e repensar a nossa vida. E que a gente possa verdadeiramente anular ou pedir a Deus que anule em nós todos esses sentimentos e essas ações de Gease e do rei de Israel. E que a gente possa encarnar essas ações e sentimentos de Eliseu, para que a gente também se torne uma bênção para a nossa família, para a nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso país, para o mundo onde estamos inseridos. Amém? Que Ele nos abençoe. Vamos orar ao Senhor. Meu Deus, muito obrigado. Muito obrigado mais uma vez, porque temos a oportunidade de, à luz da Tua palavra, confrontar a nossa própria vida. Pedimos ao Senhor que o Teu Espírito Santo, esse Espírito que em nós habita, ó Deus, possa passar em revista a mente da gente, o coração da gente, a alma da gente. Vê, meu Pai, o que está errado conosco, o que precisa ser mudado. Ó Deus, redireciona a vida da gente, modifica nossos sentimentos, nossos pensamentos, nossa maneira de falar e agir. Ó Deus, torna cada um de nós, homens e mulheres, melhores aos Teus olhos. Queremos ser úteis ao Senhor. Queremos fazer, ó Deus, com que a Tua obra floresça em nossa vida e através da nossa vida. Queremos ser como Eliseu, canais de bênção do Senhor para a nossa nação. Para isso pedimos ao Senhor: toma-nos em Tuas mãos, enche-nos do Teu Espírito Santo, nos usa para a Tua glória, porque oramos agradecidos no nome de Jesus. Que Ele nos abençoe. Oração silenciosa, irmãos, estamos concluindo o culto dessa noite. Deus os abençoe.